Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre por que os outros podem não saber e como adquirir autonomia de raciocínio. Bora lá? Os temas podem ser obsoletos, mas o preceito moral subjacente não é. Outras pessoas podem estar erradas, mesmo quando ocupam posições importantes, mesmo quando estão advogando crenças adquiridas durante séculos por uma vasta maioria. E a razão é simples. Essas pessoas não submeteram suas crenças ao crivo da lógica. Menon e os generais tinham ideias equivocadas porque haviam incorporado as normas reinantes sem testar-lhes a lógica. Para ressaltar a peculiaridade de sua passividade, Sócrates comparou o ato de viver sem raciocinar de maneira sistemática à prática de uma atividade, como a olaria ou a confecção de sapatos, sem que se adotem ou mesmo se conheçam as técnicas necessárias para tal. Ninguém jamais imaginaria que um vaso ou um sapato bem feitos poderiam resultar apenas da intuição. Por que então supor que a tarefa mais complexa de gerir a própria vida poderia ser executada sem qualquer reflexão contínua e sistemática sobre suas premissas e objetivos? Talvez porque não acreditemos que o ato de gerir nossas vidas seja na realidade complicado. Determinadas atividades difíceis parecem muito difíceis à distância, enquanto outros igualmente difíceis parecem muito fáceis. Ter concepções corretas sobre como viver recai na segunda categoria, fazer um vaso ou um sapato na primeira. Produzir um vaso era uma tarefa formidável. Em primeiro lugar, a argila tinha que ser levada para Atenas. Geralmente era retirada de uma mina enorme situada no Cabo Colias, cerca de 11 km ao sul da cidade, e colocada em um torno que executava de 50 a 150 rotações por minuto. A velocidade era inversamente proporcional ao diâmetro da parte a ser moldada. Quanto mais estreito era o vaso, mais rápido girava o torno. Em seguida, a peça era umedecida e esfregada com uma esponja desbastada, escovada e modelada à mão. Complexo fazer um vaso, hein? O passo seguinte era revestir o vaso com uma camada de verniz preto obtido por intermédio da mistura de barro bem comprimido e potássio. Depois de seco o verniz, a peça era colocada em um forno aquecido a uma temperatura de 800 graus centígrados, mantendo-se a chaminé aberta. O vaso adquiria então um tom intenso de vermelho, resultado de o barro ser temperado e transformado em óxido férrico, Fe2O3. Depois, a uma temperatura de 950 graus centígrados e com passagem de ar fechada, o vaso era cozido do forno, onde acrescentavam-se folhas molhadas para que se obtivesse a umidade necessária. O vaso adquiria então uma coloração acinzentada e o verniz, submetido ao processo de concreção, tornava-se negro, magnetita, que é o Fe3O4. Algumas horas depois da passagem de ar reaberta, as folhas eram retiradas com um ancinho e a temperatura baixava para 900 graus. Enquanto o verniz conservava a cor preta do segundo cozimento, o corpo do vaso adquiria o vermelho vívido do primeiro. Não é de surpreender que poucos atenienses fossem levados a tornear seus próprios vasos sem dedicar à tarefa qualquer reflexão. A arte da cerâmica parece tão difícil quanto verdadeiramente é. No entanto, infelizmente, embora pareça fácil, o ato de formar um juízo ético e apropriado a respeito dos fatos pertence a uma categoria espinhosa de atividades superficialmente simples, mas que tem uma complexidade inerente. Sócrates nos encoraja a não nos deixarmos abater pelo ar confiante das pessoas que não respeitam tal complexidade e formulam seus pontos de vista sem dedicar-lhes ao menos o mesmo rigor que o oleiro dedica à sua arte. Aquilo que é rotulado de óbvio e natural raramente o é. O reconhecimento desse fato deveria nos ensinar a achar que o mundo é mais flexível do que parece, pois as opiniões consagradas frequentemente não surgem de um processo de raciocínio irrepreensível, e sim de séculos de desordem intelectual. Talvez não existam bons motivos para que as coisas permaneçam como estão. Então, como adquirir autonomia de raciocínio? O filósofo não apenas nos ajuda a compreender que os outros podem estar errados, como também nos oferece um método simples através do qual podemos, por nós mesmos, determinar o que é certo. Poucos filósofos atingiram o entendimento mínimo do que é necessário para se dar início a uma vida pensante. Não precisamos de anos de formação de educação formal e uma existência de ócio. Qualquer um que tenha uma mente bem ordenada e dotada de curiosidade, que procure analisar uma crença consagrada pelo senso comum, pode travar um diálogo com um amigo que acabou de encontrar nas ruas da cidade e, ao aplicar o método socrático, conseguir formar uma ou duas opiniões bem fundamentadas em menos de meia hora.
O método de Sócrates de examinar o senso comum pode ser visto tanto nos primeiros diálogos de Platão quanto nos chamados diálogos da maturidade e, por seguir passos coerentes, podem, sem injustiça, ser apresentados na linguagem de um livro de receitas ou de um manual e aplicado a qualquer conceito que alguém foi solicitado a aceitar ou se sente inclinado a contestar. A correção de uma afirmativa não pode, segundo sugere o método, ser determinada pelo fato de ser ou não ser aceita por uma maioria ou pelo fato de ser seguida há muito tempo por pessoas importantes. Uma afirmativa correta é aquela que não dá margem a ser racionalmente contestada. Uma afirmativa é verdadeira se não pode ser invalidada. Se puder, não importa o número ou a posição social das pessoas que nela acreditam, ela deve ser falsa se nós estamos certos em duvidar dela. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.